Nós preparamos aqui uma reportagem com momentos mais importantes dos quase 100 anos de vida deste importante membro da família real britânica que morreu nesta manhã. O príncipe Philip, duque de Edimburgo, foi o consorte inglês mais longevo da história. Dos seus 99 anos de vida, 73 foram ao lado da rainha Elizabeth II. Ele se aposentou da vida pública em 2017. Antes, representou a monarquia em mais de 20 mil cerimônias, sem contar os milhares de compromissos em que apareceu ao lado da mulher. Segundo o palácio, Philip passou a maior parte dos últimos anos lendo, escrevendo e pintando, numa das propriedades da realeza em Sandringham. Com a pandemia, vivia na companhia da rainha em Windsor. Era respeitado como um homem de personalidade. A imprensa britânica já o descreveu como um espírito livre diante de toda a formalidade da monarquia. Há pouco mais de 2 anos, deu um susto na família ao bater o carro, o que trouxe de novo à tona a discussão sobre idosos na direção. Especulou-se que o príncipe estava acima da velocidade permitida. Como pai, segundo os rumores que corriam pelos corredores do Palácio de Buckingham, Philip talvez não fosse o mais carinhoso. Do mais velho, o príncipe Charles, herdeiro do trono, o duque certa vez deixou escapar as diferenças. Disse que Charles era um romântico e ele, um pragmático. Amigos diziam que Philip carregava a frustração de não ter podido dar aos herdeiros o nome da própria família, Mountbatten. De ascendência alemã, Philip Mountbatten nasceu príncipe da Dinamarca e da Grécia em 10 de junho de 1921, na ilha grega de Corfu. Lutou na Segunda Guerra Mundial e, aos 18 anos, conheceu Elizabeth, que tinha apenas 13. Os dois se casaram 8 anos depois, em 20 de novembro de 1947. Philip teve que abdicar dos títulos anteriores, se converteu à religião anglicana e foi nomeado Duque de Edimburgo. 5 anos depois, em fevereiro de 1952, o rei George VI morreu e Elizabeth assumiu o trono do pai. Philip agora era um príncipe consorte. Ele não se tornou rei porque, pelas leis britânicas, apenas monarcas homens concedem o título às esposas, tornando-as rainhas. Foi uma maneira de preservar a linhagem da família real. Na coroação de Elizabeth II, o Duque de Edimburgo teve que se ajoelhar aos pés de sua esposa e jurar honrá-la e obedecê-la, conforme diz a tradição. Isso numa época em que apenas as mulheres juravam honrar e obedecer o marido no casamento. Quase 90% da população do Reino Unido já nasceu sob o reinado de Elizabeth II, com Philip como príncipe consorte. O Duque de Edimburgo teve papel político e social decisivo na história da monarquia. A morte dele marca o fim de uma era. O veterano de guerra, ex-piloto de avião e companheiro da monarca mais longeva do Reino Unido, já havia driblado a morte várias vezes nos últimos anos. O príncipe morreu poucos meses antes de completar um século de vida.